Boa tarde a todos moçambicanos e todas moçambicanas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do VM7 Podcast, o podcast do povo, onde a chama da unidade todos os dias é levada a cabo a partir de análises profundas sobre a vida social moçambicana. Hoje, como de praxe, vamos falar mais uma vez do orçamento do Estado, que é a espinha dorsal para o desenvolvimento de qualquer nação. Antigamente, as nações vangloriavam-se por ter o maior número de territórios conquistados. É o que demonstrava o poder. E o poder hoje é medido muitas vezes pelo valor, pelo dinheiro ou pela riqueza que o Estado pode ter. E é a partir desta riqueza que o Estado pode ter, que pode criar várias formas de desenvolvimento e de transformação na vida das pessoas. E de que forma este poder financeiro que os moçambicanos, o governo de Moçambique tem, pode proporcionar melhoria na qualidade de vida dos moçambicanos. Sejam bem-vindos ao VM7 Podcast. Sinceras desculpas pelo atraso na hora, questões técnicas, mas que os nossos técnicos, felizmente, conseguiram resolver. Eu vou pedir para todos partilharem a live em Moçambique e fora de Moçambique. Vamos partilhar a live para que os nossos números possam subir e a partir deles a nossa interação possa chegar a muitos outros. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao VM7 Podcast. Hoje vamos tocar numa questão sensível. De que forma o orçamento do Estado, quando se faz esta distribuição pelas províncias, pelos municípios, pelos distritos, os valores são realmente alocados para as questões previamente definidas. E vamos falar de PEPANI porque em situações iguais a que acontecem em Moçambique, muitas vezes temos dados no papel incríveis, bonitos, mas que na realidade não espelha aquilo que é o objetivo fulcral quando se faz o plano ou orçamento de Estado. Tivemos aqui numa das edições um internauta que ligou de PEPANI e disse que desde a independência nacional, desde que ele foi nascido até hoje, é como se em PEPANI perdemos o retorno, que é para tentarmos falar um pouco e perceber os problemas que há lá. E eu disse, quando chegar esse momento, PEPANI tem que falar para nós, tem que nos explicar, tem que nos dizer algumas coisas. Nós vamos dar algumas indicações do que é que estamos a perceber, mas podemos estar a perceber mal certas coisas. Hoje o dia é para PEPANI e Zambésia em geral falar neste podcast. Portanto, quando vierem as chamadas, eu espero que o pessoal da Zambésia realmente esteja em linha, esteja a fazer pressão para poderem entrar e dizer alguma coisa, porque o dia é vosso hoje. Mas também é do resto do país, não é? Porque as pessoas, noutros pontos do país, vão ter alguma coisa a dizer em relação ao que nós estamos a ver. Nós começamos com uma meia hora de atraso, praticamente, mas uma vez imensas desculpas, os técnicos já se desculparam, mas eu, como ator principal, também tenho que pedir desculpas à audiência. Houve aqui problemas técnicos e não podemos começar a horas. Onde é que estamos no ciclo orçamental? Eu espero que esteja a mostrar já este slide que diz ciclo de planificação e orçamentação. Não estou a ver. Ok, espero que as pessoas estejam a ver, né? Estás a controlar, Fênix, porque eu não quero estar aqui a dizer está a ver isto quando não estou a mostrar nada, não é? Então, as câmaras de retorno não me estão a dar a possibilidade de ver nada. Ok. Neste momento, este processo orçamental, como eu estava a dizer, começou logo foi submetido o orçamento, as pessoas começaram a pensar, mas começa com aquilo que chamam de Observatório de Desenvolvimento, né? Que não tem data aqui, uma primeira sessão do Observatório de Desenvolvimento. Mas lá para maio, o Ministério das Finanças começa a fixar os limites indicativos para os setores e para as províncias e para os distritos, digamos assim, a partir das províncias, de quanto é que vai estar disponível para se gastar no próximo ano. Portanto, eles em maio deste ano
já indicaram isso. Eu não sei se conseguiram indicar isso, porque eu penso que ainda estavam a lutar para apresentar e fechar os processos do orçamento e tal, e não sei o que é de 2025. Eu espero que eles não estejam muito atrasados nesse processo, mas, em princípio, em maio, eles deviam ter já dado os indicativos dos ministérios e dos setores sobre quanto é que podem gastar, projeções preliminares, quanto é que podem gastar em 2026. Até 7 de junho, portanto, os limites indicativos são fixados para as unidades de gestão orçamental e para o ano seguinte, não é? E depois começa-se a trabalhar neste ciclo um bocado tortuoso, neste labirinto, não é? Começa-se a trabalhar vários níveis, vários setores começam a trabalhar as suas propostas, etc, etc. E andamos em junho, até 30 de junho, é por isso que eu estava a dizer que estávamos atrasados, não é? Até 30 de junho, há uma submissão do plano e orçamento à Assembleia Provincial. Portanto, os governos provinciais submetem à Assembleia Provincial o plano e orçamento. Em junho devem ter submetido o plano e orçamento, junho deste ano, as Assembleias Provinciais devem ter submetido o plano e orçamento para o ano 2026, para começar já a processar isso. Portanto, neste momento que estamos em julho, deve haver essa discussão nas Assembleias Provinciais. É por isso que eu estava a dizer que estamos um pouco atrasados, porque significa que o processo ao nível anterior ao nível provincial já decorreu nos distritos, nas localidades, nas aldeias. Em princípio, as pessoas já devem ter sido consultadas neste processo. E é isto, exatamente isto, que nós vamos tentar perceber hoje, a partir de Pebane e de outros distritos do país. Qual foi o processo realmente de preparação ao nível distrital e mesmo ao nível provincial? Como é que o governo distrital e o governo provincial prepararam esses planos que neste momento estão nas assembleias provinciais, de acordo com este calendário? E agora que o calendário está na província, qual é o ponto de influência? O que os membros das comissões das Assembleias Provinciais estão a fazer para consultar também com os vários grupos interessados no orçamento, os empresários, as organizações da sociedade civil e nos bairros, provavelmente? Qual é a consulta? Qual é o regime de consulta? Qual é o processo de consulta que os membros das Assembleias Provinciais estão a fazer para fazerem um escrutínio certo, sabendo que estão bem informados daquilo que é a opinião, portanto, das pessoas interessadas no orçamento, naquilo que vai estar no orçamento provincial. Portanto, esta é a fase em que o processo está. Até 30 de junho, portanto, já estamos no dia 3 de julho, o que significa já passou por 3 dias o prazo em que as assembleias, os governos provinciais deviam entregar os planos provinciais e os orçamentos provinciais para serem deliberados pela Assembleia Provincial. Como é que foi esse processo antes de chegarmos aí? Qual é a participação? Será que o nosso jovem lá do Pebane sabe o que foi para a província que vai beneficiar Pebane? Os jovens de Pebane, de outros distritos da Zambésia, sabem o que estava-se a discutir lá? Os camponeses de Pebane, os trabalhadores, os empresários, sabem o que vai ter o plano do distrito e da província? Porque já passou, em princípio. Ou então este calendário está atrasado, ainda não debateram, vamos dizer. E é importante fazer isso, porque a próxima etapa, e eu vou mostrar isso num slide mais... O próximo slide puxa essa fase que se segue agora, não é? Não sei se estão a ver, é isso, está ali, que é uma secção desse labirinto que eu estava a mostrar aí, portanto, que mostra até 30 de junho, e, olhando para a esquerda, 1 de agosto, até 1 de agosto, o governo provincial, os órgãos de governação provincial devem enviar o plano e orçamento aprovado da província ao Ministério da Economia e Finanças, ao Ministério das Finanças, ao Ministério do Planeamento e Desenvolvimento neste momento. Eles, quando fizeram, isto aqui foi tirado
dos documentos orientadores. Este esquema aqui não fui eu que fiz. Foi tirado diretamente dos documentos orientadores do Ministério das Finanças e, neste caso, também do Ministério do Planeamento e Desenvolvimento, porque na altura era o Ministério do Plano de Economia e Finanças. Portanto, em princípio, até 30 de agosto, os governos provinciais submetem aos Ministérios de Plano, Finanças e ao Ministério de Planeamento e Desenvolvimento e do Ministério das Finanças o orçamento, o plano e o orçamento provincial. Portanto, neste momento, é um momento de quem quer que esteja interessado na província, empresário, professor, organização dos continuadores, organização da juventude também, se é jovem mesmo que está interessado, e outros jovens e outras organizações, é tempo de importunarem o governo, de importunarem os seus membros, aqueles que elegeram, apesar de que elegeram numa lista, se calhar alguns nem sabem quem está lá na lista, mas vai lá procurar saber lá quem é que está a discutir, o que é que está lá. Eu não passei por essa discussão, eu tenho uma ideia. Procura lá o membro da Assembleia Provincial que representa o teu distrito, que representa a tua província, e procura saber. Tem um mês para saber, para não vir reclamar depois e para poder contribuir. Agora, eu estou a dizer isto desta maneira, mas na realidade o ponto fundamental é que deve ter já havido o processo de planeamento local e de orçamentação local, onde as pessoas de facto têm a primeira oportunidade, porque estes planos e orçamentos que estão na província já é resultado disso, mas o ponto fundamental é saber, lá no distrito, realmente nós sabemos o que é que a província está a discutir para o desenvolvimento do distrito, o que é que foi, o que é que o nosso administrador distrital levou para lá, o que é que o nosso conselho distrital, ou sei lá, a estrutura que existe lá, levou para o plano que mandou para a província. Porque é isso que depois a província vai juntar e mandar, é isso que juntou, o governo provincial juntou e mandou para a Assembleia Provincial. Portanto, a cidadania tem que ser exercida desta maneira. Temos que procurar saber estas coisas e procurar ver se realmente vai resolver os nossos problemas. Há um outro espaço que vai existir, que eles chamam Observatório de Desenvolvimento. Eu não sei se estes observatórios também se realizam ao nível de província, se realiza ao nível de distrito. Já houve um primeiro, eu nunca ouvi, eu não tive a possibilidade de participar. Talvez a pessoa que me representa, eu moro lá no Bocatino, talvez a pessoa que me representa aqui nessa zona aqui de Maputo, lá na Moamba, talvez não andou a divulgar bem isso, passou por cima. Eu não participei, nem ouvi dizer nada relacionado com o Observatório de Desenvolvimento, mas pode ser que eu estivesse distraído. Se alguém participou nesse observatório, o primeiro que aconteceu, te diga. Mas há este Observatório de Desenvolvimento, também não sei quem é que organiza, se é o Ministério das Finanças. Portanto, temos que estar atentos a estes momentos. Nas próximas sessões nós vamos tentar divulgar mais, porque nós queremos que as pessoas saibam, e este é que é o objetivo, as pessoas devem saber que existem estes procedimentos. E as pessoas que quiserem realmente ser cidadãos e não serem simplesmente contados como números de moçambicanos, tem que... Isto é público. É verdade que custa megas, e este é que é o grande problema, custa megas. Nós temos que ver qual é a maneira como o cidadão é informado destes processos ao nível da base. Este é o tal problema que nós temos que tentar resolver. Como é que estas informações chegam às pessoas? Aquela senhora que está ali a vender no mercado e que quer que o mercado seja limpo, quer mais água, quer mais valetas de água, quer mais bancas, quer sair da rua para ir. Como é que esses problemas são discutidos? Um momento em que são discutidos, onde ela pode dar uma opinião que possa ser considerada. Esta informação é extremamente importante. Da mesma maneira que se fazem campanhas de vacinação e anda ali o microfone a dizer agora estamos a vacinar tétano, não sei o que, tragam as crianças. Seria bom, se calhar, em vez de fazer um plano, um orçamento, eles fazem aquilo que chamam orçamento do povo ou qualquer coisa assim, e deixam lá no website. Mas o povo não sabe que isso existe lá no website. Se calhar é melhor andar com o microfone lá no mercado e dizer, senhores, agora estamos a discutir plano lá, o que é que vamos fazer? Não é? Porque chegou a altura de discutir plano. Qual é a vossa opinião? Bom, no nosso nível de desenvolvimento, de informação, de acesso, etc., etc., é preciso encontrar mecanismos para informar as pessoas destes processos. E é por isso que eu estou a falar disto. E vou perguntar o que é que se passa em Pebana.
O que é que se passa em Pebane? Antes de abrirmos os microfones. Porque o jovem disse isso que disse, mas eu começo-me a perguntar, mas será verdade? O que é que se passa realmente? Nós não temos um conhecimento exato. E eu gostava que o Pebane falasse. Porque do que eu vi, olhando um pouco os números, eu devo dizer uma coisa. Eu quero avisar as pessoas. Este trabalho, agora estou a começar a ter ajuda de alguns jovens, mas eu preciso de mais. Eu consegui ter alguns jovens que já me começaram a recolher a informação. Infelizmente, eu não tive eu próprio tempo de sintetizar e digerir, mas eu tenho uma boa informação recolhida por uns jovens aí sobre o Pebane. Eu queria agradecer, né, esses jovens, né? Não vou mencionar aqui os nomes, mas eu queria agradecer aqui os jovens e encorajá-los a continuar a fazer esse apoio. E vamos trazer mais. Eu estava a dizer a Fênix, o próximo, ficam já as pessoas avisadas. No próximo podcast eu hei de vir aqui com 4 jovens que eles disseram que querem vir para o podcast discutir comigo e discutir com o país. Problemas de desenvolvimento, esses problemas de orçamentação, essas coisas que estamos a falar aqui, e são jovens economistas, não são jovens economistas, mas eu vou pedir também outras vezes para trazer engenheiros, não sei o que, ou até médicos, para vermos esses problemas de uma maneira mais ampla. Mas da próxima semana, daqui a 15 dias, e eles vão se preparar, eles já concordaram comigo, eles já estão a começar a preparar, eles querem vir aqui fazer um debate circular, não é, comigo, sobre estes problemas todos, não é? E também temos que começar a encorajar as províncias a entrarem neste debate, e nós temos que encontrar uma maneira de fazer este debate. Mas isto está relacionado com uma outra coisa que eu queria dizer sobre o Pebane. Eu acho que nós precisamos de compreender Pebane, porque Pebane pode ser um microcosmo de coisas que acontecem em várias partes do país. Na Zambésia, por exemplo, há uma grande explosão da indústria mineira, toda a exploração de areias pesadas. E algumas dessas coisas já acontecem na costa. E Pebane, eu não trouxe aqui as fotografias, mas nós já vamos voltar outra vez a falar mais sistematicamente de Pebane. Pebane fica na costa. Eu quando fui ver Pebane é muito linda. É uma zona muito bonita, costeira. Eu não posso mostrar aqui, infelizmente, porque não pus as fotografias. E até tem monumentos históricos bastante interessantes. Eu vi naquela informação que eu estive a folhear, não sei se isso ainda existe, isto é a questão para Pebane nos dizer, que havia cerca de 20 e tal instâncias turísticas só ali na zona de Pebane. Quer dizer, é bom que isso seja, mas será que existem, funcionam, não sei o quê. Agora, o que está a acontecer também, e isso é o que me é dado ver pelos números, é que o boom mineiro que está a acontecer na Zambésia parece que está a passar ao lado de Pebane. Parece que o Pebane não está dentro deste circuito, mas também pode estar a sofrer as consequências de um boom mineiro, de mineração que acontece à volta dela, e um pouco mesmo em Pebane, né? Mas que depois também pode estar a ter impactos naquela economia ali da zona, na costa e na agricultura. Eu gostava de perceber isso, porque eu penso, pela informação que eu tenho, o próprio estudo ambiental, de impacto ambiental, quando foi iniciada a mineração em Pebane, não era muito favorável a que se fizesse a mineração ali, mas acabou acontecendo. Portanto, estas coisas todas temos que analisar com uma profundidade. E eu queria dizer uma coisa que eu estava aqui a dizer a Fênix. Se o pessoal de Pebane se organizar, os jovens ou os empresários ou se organizarem e dizer: Tibânia, vem aqui, eu estou disposto a ir lá pro bono. Quer dizer, não vão pagar nada a mim, só me vão dar comida, porque eu vou estar longe da minha casa, das minhas machambas, onde tenho a minha comida. Ok? Se disserem: venha cá, e nós vamos sentar-nos e vamos tentar destrinçar a história de Pebane, o problema de Pebane, eu vou lá. Portanto, Pebane, se quiser uma ajuda, se quiser a minha cabeça, este careca um pouco vir para aí, eu vou. Desde que me arranjem uma tenda para eu dormir e ponham um guarda lá fora, tudo bem. Portanto, Pebane tem uns puzzles que nós temos que ir lá investigar, não é? E esses jovens que estavam a ajudar, foram eles que me disseram: Dodô, se nós pudéssemos ir a Pebane, formar uma equipa e irmos a Pebane e juntarmos aqueles jovens de Pebane e analisar aquele problema ali, era bom. É por isso que eu estou a dizer isso. Portanto, Pebane pensa, os empresários, o governo mesmo, o próprio governo distrital lá, se quiser, junta os seus empresários, chamem lá esse economista que anda aí a falar muito, que venha aqui com os seus miúdos e junte-se com outros economistas ali, 2 ou 3 na Zambésia,
estudantes, não sei o quê, e vamos pesquisar o problema de Pebane e destrinçar o problema de Pebane. Mas a mim me parece que há ali este fenómeno de haver um boom de mineração à volta de Pebane e um pouco em Pebane, mas isso tudo estar a passar ao lado. Mas vamos ouvir quando eles falarem. E isto vem dos números que eu estava a ver. Olha, passe lá para esse slide aí, não sei se já passou. Para esse que fala das transferências às comunidades, não é? Porque eu tentei, infelizmente, eu não consegui pôr tudo junto ainda, porque ainda estou a trabalhar nisso, ainda não consegui pôr tudo junto, os números dos últimos anos das transferências. Depois, nós não temos aqui os orçamentos distritais. É por isso que eu estava a falar em ir mesmo ao distrito, ou de alguma maneira relacionarmos com o distrito, para podermos ver quais têm sido os orçamentos distritais, o que é que se tem feito com os dinheiros que vêm do governo e esses das transferências. Essas são as transferências que resultam das atividades mineiras lá. E isto é o que me dá a sugestão de que alguma coisa está a acontecer que passa ao lado de Pebane. Porque vejam só, de todo o valor que entra para as que deve ir para as comunidades de acordo com a lei da lei 15/19, penso, e 16/22, 15/2022 e 16/22, que fala dessas transferências para as localidades, que essas empresas que trabalham lá no lugar pagam impostos ao Estado, depois o Estado transfere 2,75% desses impostos, imposto da produção mineira e outro, 2,75% para as comunidades e 7,25% para o governo provincial e distrital e isso tudo, mas tudo isso destinado a desenvolver os lugares de onde vêm esses minérios que são explorados e essas coisas que são feitas por esses projetos. Bem, Pebane não está dentro deste circuito. A atividade de exploração mineira não é tão significativa como é nos outros distritos. Pebane só apanha 1% destes recursos, porque provavelmente também somente ela contribui com 1% desta atividade mineira. E é por isso que eu tinha esta pergunta cá atrás. E a agricultura, e a pesca, e o turismo, se é que Pebane não está a ter esses recursos, estou a falar destes, não é? Que resultam destas atividades. O que é que se passa com as outras atividades que deviam dar, não é, vida para Pebane, como a agricultura, a pesca e o turismo, estando ali naquelas terras bonitas e férteis e tudo isso. Portanto, eu gostava que as pessoas que fossem entrar falassem um pouco disto. Se nós tivermos tempo, eu tenho mais outras coisas a falar neste webcast e mostrar os números, etc, de algumas coisas. Sobretudo a questão de como é que é gasto, mas isto já é de uma maneira geral, são os tais números macroeconómicos, etc, como é que é gasto o dinheiro do Estado, né? Há aqui elementos. Se nós não pudermos fazer neste podcast, nós vamos fazer no próximo, não é? Que também pode vir a explicar um pouco estes problemas. Nós vamos ter que encontrar os orçamentos distritais de Pebane, né, para o próximo, né, e tentar destrinçá-los mais. Portanto, Pebane há de continuar a vir. Mas nós não vamos só parar em Pebane, vamos tentar pegar em outros distritos. Agora, por que isto é importante? Porque pode permitir ao país todo entrar nesta discussão de uma maneira mais concreta, tentando ajudar Pebane a pensar nos seus problemas, mas também pensando eles próprios nos problemas que enfrentam nas suas localidades. É por isso que os microfones estão abertos a todos. Só que nós gostávamos que hoje Pebane viesse dar o seu testemunho. O que é que se passa, Pebane? Eu gostava de saber, antes de entrarmos noutras temáticas deste podcast. Tá bem. Obrigada, Dr. Tibana. Como esteve a dizer, todos os distritos são convidados a participar. Em todo o país. Até podem aparecer pessoas que digam as experiências dos seus próprios lugares, não é? Porque nós não temos a possibilidade aqui de dizer, esta chamada vem de Pebane, não sei o quê. Vai ser quem entra primeiro, não é? Só que nós, como já dissemos, Pebane tem que fazer força para conseguir entrar. Mas também estamos aqui abertos para ouvir, porque
como eu disse, isto está a acontecer em Pebane, mas também está certamente a acontecer em vários sítios. Não é? Exatamente. E uma coisa engraçada da qual o Dr. Tibana se vai dizer é que a maior parte destes recursos são muitas vezes feita a sua prospecção nos distritos. Os mesmos não têm tido o resultado positivo desta extração dos mesmos recursos. As areias pesadas, por exemplo, não estão a criar. Disse que o distrito é o polo de desenvolvimento, mas para Pebane, neste caso específico, parece que não é bem e nós assim. hoje vamos tentar perceber o problema na perspectiva destes, mas não só. As pessoas, nós queremos. Isto é um elemento do orçamento, por exemplo, se é um orçamento distrital, isto é uma pequena parte, provavelmente, porque a outra parte é aquilo que vem do Orçamento Geral do Estado, não é? Isto também vem do Orçamento Geral. Isto é parte do Orçamento Geral do Estado. Mas há outros fundos de investimento, etc, etc. Vamos tentar destrinçar o Orçamento Distrital nas próximas ocasiões para ver. Mas neste caso específico, porque está relacionado com estas atividades, eu gostava de perceber as pessoas, o que é que acontece, como é que esses dinheiros são planeados e utilizados. O que é que o Pebane fez, por exemplo? Eu fui ver nos relatórios. Isto é um outro aspecto importante. Eu estava a tentar ver, porque este é o plano, este que eu estava a mostrar aqui, é o plano de 2025. São os dinheiros que o orçamento vai dar em 2025. Que eu estava a dizer, Pebane apanha muito pouco, porque também tem provavelmente pouca atividade mineira. Mas pode estar a sofrer as consequências daquilo que se passa nos distritos à volta, que pode estar a afetar a sua agricultura, que pode estar a afetar o seu turismo, não sei o que. Bom, eu gostava de ouvir de Pebane. Antes de mais nada. Não sei se as linhas estão a captar alguma entrada. Eu gostava de ouvir de Pebane, de outras pessoas nos outros países, nos outros pontos do país, onde podem ter experiências similares, e vamos dando prioridade às chamadas de Pebane à medida que vem. Está certo, doutor Tibana. Vamos abrir as linhas. O nosso contato é 8556-00007. Vamos, pessoal da Pode Zambésia. Devagar. 8556-00007. O pessoal da Zambésia, especificamente Pebane, hoje tem prioridade. Contudo, todos os moçambicanos são convidados a participar deste momento importante, porque a partir destes pequenos exemplos, destas pequenas relações que muitos vão aqui trazer, suas experiências em relação aos seus distritos, vamos perceber, afinal de contas, como é que o orçamento do Estado serve à população. Porque o orçamento do Estado não pode servir às elites, embora o maior bolo seja para alimentar os salários e as despesas dos governantes. Procuramos saber, a partir das linhas telefónicas e dos comentários que poderão fazer, de que forma o Orçamento do Estado vem apoiar aos distritos e à população. O nosso contato 8556-00007. Dr. Tibana, enquanto esperamos as chamadas, esteve a dizer que os jovens podiam procurar saber dessas informações junto das pessoas que elegeram, ou supostamente elegeram. Eu recordo-me que num dos programas alguém ligou e perguntou como é que nós podemos fazer isso concretamente. Como é que os jovens, todos os interessados em saber da vida econômica do país, podem conseguir furar, vou usar este termo, furar esta parede que existe entre o povo e os que estão por diferente? Bem, há duas coisas aqui. Uma coisa é a interação que eles devem ter com o... Ok? Parece que entrou uma chamada. Já temos Regi. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao VM7 Podcast, ao Podcast do Povo. Está a participar, deixa ficar o seu nome, de onde é que nos vê? Alô, boa noite. Alô, boa noite. Acho que perdemos, doutor Tibana. Continuando. Muita pena. Muita pena. Mas eu estava a dizer, para além da interação que as pessoas devem ter com as pessoas que elegeram, não é? Também
Também deve haver um mecanismo de consulta organizada e estruturada ao nível dos distritos, aos conselhos locais de planificação, não é? Dos distritos. O processo, fundamentalmente, começa lá na localidade e no distrito. Os conselhos de planificação, que são dirigidos já pela parte do executivo, né? O executivo é que dirige este processo técnico de produzir os planos. A tal planificação participativa, não é? O planeamento participativo, não é? Em que os técnicos devem encontrar formas de organizar fóruns, né, de consulta com a população para determinar quais são, de facto, as necessidades que as pessoas têm e como é que elas lhes querem ver resolvidas. Doutor Tibana, temos um ouvinte. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao VM7 Podcast. Deixa ficar o seu nome e de onde é que nos vê. Alô, boa noite. Perdemos, doutor Tibana. Não. Parece que os vossos problemas técnicos ainda se mantêm. Bom, mas eu estava a dizer que, portanto, há um processo que é conduzido pelo Executivo, pelas direções provinciais. Alô, boa noite. Boa noite, obrigada. Está a participar. De onde é que nos vê e o seu nome? Gaza. Sim. Muito obrigado. Primeiro agradecer e saudar o doutor Tibana deste lado. Boa noite. Sim, estamos a ouvir. Fica à vontade. Sim, eu estava a ver, só pela parte de Gaza, na verdade. Obrigada. Primeiro saudar o doutor Tibana deste lado. E agradecer o debate. Sim. O conhecimento que a gente não sabia. Esse conhecimento, hoje é o dia. Por exemplo, mas aquilo que é a nossa cotidiana, a nossa realidade, muitas vezes cada um mandar com Deus. Você pode dizer que é o mesmo da cidade provincial, a muitos distritos. Sim. Você vê o mesmo da cidade provincial, mas não tem. Não tem tempo de interagir com o cidadão para acolher informações, acolher preocupações e se calhar considerar algumas iniciativas de jovens para poder ajudar quem está na cidade provincial. Mas que precisam de uma coisa. Eles vão lá, para poder cada tentar. Então, primeiro já poder conversar. Se você fala que está preocupado, fazendo tudo que faz lá, mas não vai dizer nada. Porque ele vai dar lá algum dinheiro. Então, pagou dinheiro, já está no dinheiro para fazer. Ele não poderia ver quem pagou, para dar lá. Não, o governo não é que o governo vira. Não é o governo para ajudar o povo sanitário. Não. O governo tem agora o governo para ajudar o povo. Por isso, muito difícil nós temos informações. E percebemos como isso funciona, ou também como funciona o plano, a linha disponível para comprar a linha para construir. Exato. Também é verdade, agradeço bastante, para dar todo mundo ajudando. E eu vou presidente, Fernando Mulher. Ana Malala, muito obrigada. O telespectador que nos vê da província de Gaza e toca aqui no aspecto onde diz que os membros da Assembleia Provincial, que são responsáveis por discutir estas questões todas que envolvem orçamento, mal conhecem a realidade dos lugares onde eles estão alocados. É sobre isso, doutor Tibana. É muito interessante isto, porque pode ser uma das razões. Ele disse uma coisa também, diz que por isso nem nos informam, né? Sim. Não conhecem, portanto, o processo, não conhecem a realidade local e, portanto, não interagem connosco para nos informar, não é? Sobre estes processos e nos envolver nestes processos. Bom, é uma explicação, não é? Da falta que leva, portanto, à falta de participação das pessoas e
Mas é a opinião dele, né? É a experiência dele, que não pode ser desprezada, é muito importante. Temos mais um telespectador em linha. Boa noite, seja bem-vindo ao VM7 Podcast. Deixa ficar o seu nome, onde é que nos vê? Boa noite, aqui é o senhor Rola, diretamente de Cabo Delgado. Muito obrigada, está a participar. Como estão aí? Ana Malala. Ana Malala, graças a Deus, bem. E o senhor? Eu estou bem, na mesma graça. Amém. Na verdade, estou acompanhando o programa. E em relação ao ponto que está sendo debatido a esse momento, só queria dizer assim: todos aqueles que estão a trabalhar é porque foram colocados para agradar aquela pessoa que lhe colocou. Então, o que quero dizer nesse ponto é que eles não vão destacar os pontos errados, porque eles sabem que foram colocados naquele lugar e devem agradar aquela pessoa que está no topo. E quando é feito o orçamento de valor dessas, primeiro é que começa a brigar no topo, cada um leva a parte dele. Só simplesmente colocam essa data. É nada que aqui o valor é tanto, enquanto não existe na conta esse dinheiro. É para a população, mas não é para a população, é para os mesmos que estão lá na liderança. Então, nós podemos dizer que não, esse dinheiro é para a população, é para ajudar tal coisa, não. Nós que estamos vivendo na aldeia sentimos isso e estamos a ver. Muitas coisas não estão acontecendo, mas as coisas boas estão a sair para os bolsos que estão lá. Então, e outra coisa é que nós não temos uma voz de que estamos aqui, queremos consultar esse dinheiro, como é que foi, e se aconteceu isso, e como é que foi aplicado esse valor. Não temos. Você tentar de uma forma dessa, é intimidado, você, não sei tal, cada um fica a dele. Então, é uma situação que realmente só esperamos com a vida do Senhor Jesus Cristo para libertar essa situação. Então, sem mais delongas, quero agradecer pela oportunidade e saudações a todo membro de Ana Malala. Muito obrigada. Até já, Deusinho. Doutor Tibana, vassalagem aos chefes. Será que isso é mais um motivo pelo qual os que deviam estar por cima a cobrar sobre esta questão do orçamento do Estado encontrem um entrave, porque foram colocados lá por esta pessoa que muitas das vezes pode até cometer erros graves, mas não tem esta voz? Será que pode ser esta é a ideia que o nosso internauta de Cabo Delgado traz-nos? Pode ser outra explicação, né? É outra explicação, e é importante também não desprezar essa possibilidade, né? Agora, eu gostava que as pessoas fossem mais, por exemplo, quando uma pessoa diz, quando eles fazem o orçamento, primeiro põem para eles, né? Como é que põem para eles? Porque não é fácil pôr para eles o dinheiro do Estado, penso eu, não é? O dinheiro do Estado circula de acordo com certos protocolos, não é? Você não pode ir simplesmente roubar o dinheiro do Estado assim como você entra pela janela da minha casa e tira aquilo que eu guardei por baixo da minha almofada. Eu gostava de perceber um pouco, quando as pessoas dizem, eles quando fazem orçamento primeiro roubam, fica para eles, depois é que... Como é que isso acontece? Isso é importante esclarecer na percepção das pessoas. Eu sei que é difícil, é a percepção que as pessoas têm, portanto, no concreto é difícil, mas seria bom a gente tentar perceber como é que isso acontece. Como? Porque a pessoa não pode ir aos cofres do Estado tirar diretamente, não é? É através de uma obra que ele faz e não faz, mas cobra. Como é que tira para ele? É sempre aquele que está a ganhar. Como é que tira para ele o dinheiro do Estado? Eu gostava de perceber isso, mas o ponto fundamental que ele também faz é esse de que tudo isto porque há sempre uma obediência a quem me colocou lá. O ponto fundamental que eu penso que eles estão a levantar é de que essas pessoas não nos representam, que é um problema grave. Nós estamos a discutir um problema técnico. Eu disse desde o princípio que o problema do orçamento é um problema que não é técnico só.
Porque à medida que nós estamos a tentar perceber os problemas, tudo vai desembocar no facto de que o processo orçamental é um processo essencialmente político de empoderar as pessoas. E o que está a vir aqui, as pessoas não estão -se a sentir empoderadas para poderem ter influência. E não estão-se a sentir empoderadas para poderem ter influência por quê? Porque as pessoas que supostamente deviam lhes representar, eles sentem que não lhes representam, não estão preocupados com os problemas deles. Isto é um problema sério que afeta. Porque os técnicos do Ministério das Finanças estão preocupados com a eficácia técnica do orçamento, não é? Tu falas com os técnicos, estão preocupados, os técnicos, aqueles que fazem os números e querem ver a eficácia estão preocupados como é que essas coisas funcionam. Mas há esta dimensão política que eles não conseguem perceber, não é? Mas é isto que está a vir, não é? Que há uma dimensão política da eficácia, de como é que o dinheiro que se põe lá vai ter realmente os resultados que os técnicos, quando planificam, pensam que vão ter. E, portanto, isto é extremamente importante, não é? Houve uma questão esta semana ainda, onde uma determinada região, a população esteve lá a reclamar porque houve usurpação da terra por órgãos que deviam proteger esta mesma população. Nós estaríamos numa situação onde, mesmo para informar sobre o orçamento do Estado deste distrito já é difícil. Temos questões iguais a esta. Onde é que a população tem o seu socorro? Onde é que pode se encaixar? Ou queixar, vou assim dizer, sobre estas questões, porque estamos numa situação onde temos recursos minerais a serem descobertos e estão a descobrir em Xamanculo. Temos lá a população e num distrito determinado e o administrador ou outras entidades que deveriam proteger esta mesma população, olhando para a responsabilidade social e tudo mais que tem a ver com a atuação das empresas mineiras, é o mesmo distrito que dá concessão a estes mineradores a praticar a atividade sem respeitar a população. Temos nos debatido muito com isto. Em Pebane mesmo houve algumas dificuldades de relacionamento entre estas empresas, o governo e a população, precisamente por causa destas coisas. A compensação, por exemplo, quando estas empresas começam a operar, a compensação que as pessoas receberam pelas terras, porque as pessoas estavam a fazer agricultura. Não sabiam o que havia lá, aquelas areias, era areia. Que eram pesadas, eles não sabiam, né? Então, não exploravam as areias pesadas. E vieram aqueles que sabiam que aqui não é só terra para agricultura, mas também essa areia pesada serve para outras coisas. Então você sai daqui, vai para outro sítio, nós vamos te compensar. As pessoas receberam compensações irrisórias naquilo que a gente está. É por isso que eu estava a perguntar, e a agricultura? E a pesca? Em Pebane, por exemplo, houve problemas porque ali a avaliação do impacto ambiental não estava muito convencida que havia de se proteger bem a ecologia, o mar, essas coisas todas com esses processos todos. E isso tem efeitos nas pessoas que durante séculos e séculos e séculos viveram na base da pesca e tudo isso. Mas será que ninguém estão a dormir lá em Pebane, na Zambésia? O que é que se passa? Não vem nenhuma chamada de lá? Mas pronto, estes problemas são reais. O conflito dos interesses, porque veja só, os funcionários públicos são pessoas e devem ser compreendidas como operadores também, como pessoas que têm uns interesses pessoais, e a questão fundamental é, quando é que uma pessoa faz a divisão e diz, eu sou um servidor público, eu tenho a obrigação de servir os interesses deste povo, desta população aqui, de acordo com as normas, etc, etc, e não misturar com os interesses pessoais de aproveitamento da situação por causa da posição que a pessoa tem. Este é um problema fundamental, porque não são máquinas, são pessoas, e nós temos que compreender essas fraquezas das pessoas, compreender não no sentido de aceitar, mas saber que alguns dos processos podem ser influenciados por essas fraquezas, isso que leva à corrupção, o aproveitamento das oportunidades para benefício pessoal, etc, etc. Mas também leva a esta situação em que as pessoas também se podem relacionar de uma maneira também corrupta com as entidades que vêm operar ali naquela zona, no sentido de não fiscalizar, por exemplo, não é? Não organizar. Uma das coisas, por exemplo, que as pessoas, que os estudos que eu vi sobre o Pebane
levantam, e de muitas zonas onde se faz a mineração, não sei o que é que não se sabe qual é o produto. Por exemplo, eles recebem esses 7%, 2%. Mas é 7% de milho, por exemplo, né? Quando podia ser 7% de 30 mil, se nós contássemos bem o que é que se está a tratar realmente lá em termos do que se exporta. Eu estava num workshop, num seminário, antes de ontem, eu estava num seminário onde estávamos a discutir estes assuntos com especialistas, inclusivamente da autoridade tributária. E foi revelado, e não é segredo, existem relatórios públicos até da autoridade do Tribunal Administrativo, etc, etc. Mas sabe-se, por exemplo, que há muita verificação que devia ser feita que não é feita, porque a autoridade tributária não está em todo lugar, não tem a capacidade técnica humana de andar a fazer a verificação de quanto é que realmente se produziu, quanto é que realmente se exportou, para depois se poder ter a certeza que aquilo que está-se a pagar em impostos é certo, não é? E isto faz perder as comunidades. Agora, lá no sítio, como é que se pode organizar? Como é que lá no sítio a comunidade pode se organizar? Podemos ir ao distrito, por exemplo, ao administrador do distrito e dizer, olha, senhor administrador, sabe quanto é que está a sair ali? Como é que está a controlar? Onde é que está a autoridade tributária aqui? Para poder os funcionários, quanto é que te dizem que está a sair? Como é que se faz esse controle? E termos a certeza que aqueles caminhões que saem ali para o porto realmente são contados, porque aquelas toneladas depois é que vão fazer. E estamos a falar só de toneladas, quantidades, não estamos a falar da qualidade, porque os minerais também têm qualidade, né? Ok? Porque numa tonelada é a qualidade que está a sair de lá. Se calhar é uma boa qualidade, não é? Mas é considerada uma baixa qualidade para depois poder pagar menos imposto, porque os preços que são considerados também têm em conta essa qualidade. Doutor Tibana, aqui levanta-se... Eu fiz um estudo, sim, não no setor mineiro. Okay. Tá. Temos mais um telespectador. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao VM7 Podcast. Está a participar? Deixa ficar o seu nome e de onde é que nos vê. Boa noite. Boa noite. Aqui fala, viu? Sim. A situação que me deixa um pouco incomodado da legislativa. Tanto recursos que existem aqui, recursos minerais, carvão, ferro, etc., ou motivos que Deus continua, tem água, sabe? Motivos de legislação continua a ser comunicada. Tem a poeira, o quarto na sala, que tem a comunicação. Muito obrigada. Estava aqui o nosso telespectador a falar da poluição em Moatize. Uma poluição da... Temos mais um telespectador. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao VM7 Podcast. Deixa ficar o seu nome, de onde é que nos vê? Boa noite, deixa eu falar em Renato. Fique à vontade. Sim, eu vejo estou em Tebani há cerca de 3 anos. Conheço muito da zona de Tebani. Sim. Temos aqui cerca de 3 mineradoras. Caseta, Pessoal, temos já uma que está no Oceano de Maranhã, outra está aqui perto, mas o desenvolvimento que está em Tebani está super fraco. Nem parece que tem 2 mineradoras. E a pergunta que me tem aclarado é que qual? Onde é que entra o dinheiro para o Fundo Social do Distrito? Será que o Distrito não é contribuído em alguma coisa? Certo. Não está entrando no distrito, mas me parece que sim entra. Mas a questão é que o dinheiro vai para os bolsos das pessoas mais grandes. O Distrito fica esquecido. Mas uma vila tão bonita que merecia, sinceramente, um grande desenvolvimento. Tem uma costa muito bonita, rica em produção de peixe, agricultura. E as pessoas que estão sendo retiradas das zonas são mal pagas. Isso não é bom. A pergunta é onde é que entra esse dinheiro? O que está acontecendo? Nós não desenvolver, não temos estrada comigo não temos, está cheio de buracos. Guimarães, na Macura, digamos, para Tebani, é uma confusão para chegar de Climane para Tebani.
saímos às 4, chegamos em Pebane às 18, 19 horas. Um troço que devia levar mais ou menos 5 horas de tempo. Mas onde é que vai o dinheiro? Então ficamos sem perceber o que está a acontecer com esse novo governo. Muito obrigada. Anotamos a sua inquietação. Doutor Tibani, o fundo social destas 3 mineradoras, o nosso telespectador sente-se preocupado porque, ao que tudo indica, não é alocado. Temos mais um telespectador. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao VM7 Podcast. Deixa ficar o seu nome, de onde é que nos vem. Boa noite. Fala de Chocwe. Tá bem, senhor Baloi, fique à vontade. Desculpa a introdução a propósito. Sim. Eu queria falar, eu queria saber, a falta de cobranças ilícitas, o que é acontecido nas escolas, alegando de guarda, sei lá, uma coisa, não tem entendimento completo para toda a população transguarda que chove, era uma questão. Obrigada, senhor Baloi. Eu acho que esta questão pode ser respondida de forma prática. A ministra da Educação terá dito não era obrigatório pagar só esta questão do guarda ou das matrículas. Paga quem quer. E se assim não for, é simplesmente não pagar. Temos mais um telespectador. Olá, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Da Zambésia. Deixa ficar a sua contribuição. Desculpa? Sim, estava a dizer? Sim, fica à vontade. Eu chamo para sobre o que está em Guiné, outro irmão também, sobre Tebane. Fique à vontade. Realmente, essa forma não mas só da província da Zambésia. Sim. Eu sou o distrito do Brasil. Parece que o nosso distrito, nossa província da Zambésia, é uma província oriunda de muitos recursos minerais, mas realmente só são explorados recursos pela existência o óleo para o distrito militar, é um pouco assim. Sim. É uma província que está a exportar arestas todas em grande. Provavelmente Quatiane, Oma, não. Quatiane, Naburi, próprio Pecani, a própria da costa, erguida de arestas dadas e está cheia de empresas produtoras chinesas. Mas vamos lá ver vamos lá a situação de escolas, situação de hospitais. Para você chegar a distrito do Tebane, é um problema querido. Vamos lá para o distrito do Brasil. É um distrito também muito rico de recursos naturais. Estamos falando estamos a falar de tempos, de economia, estamos a falar de muitos recursos estão nesse distrito. Vamos lá ver a situação de estradas, situação de hospitais. Essas distâncias básicas é um problema terrível. A nossa indignação é para onde vai esse recurso em tipo de empresas e diz que essas empresas são a contribuir para os obstáculos da sociedade. Então a nossa indignação é o que está acontecendo, qual é o que nós cometemos? Isso vem da província da Zambésia.
A situação dos recursos minerais é uma província muito rica. Eu não sei se a província também está igual à província da Doce. Então, eu não tenho muita palavra. A pessoa está perguntar às palavras que na língua, isso é a verdade. O cheiro de trabalho, o cheiro de montada, o bela, o cheiro de... Todos os filhos estão lá também, muito sofridos, muito, mas a situação de que muitos minerais está perdendo. Muito pegado, eu trabalhei como operador de máquinas de pegar. Para fora, é uma indignação terrível. Pá. Então, é tudo, não tenho muito a dizer, vou deixar a minha para os outros. Muito bem. Muito obrigada, Dr. Tibani. Eu estou a ver aqui um comentário ligado a partir de Pebane, posto administrativo de Mulela. Aqui a situação está mal. Uma machamba de 500 metros cúbicos, a indemnização é de 10 a 15 mil meticais para a extração das areias pesadas. É mesmo para consubstanciar o que o senhor agora acabou de dizer, que existem muitos recursos, mas para onde é que vai este fundo? Os valores que são, depois de se retirar estes recursos, a população deveria se beneficiar. O mesmo disse também o outro que ligou-nos de Pebane. Temos mais um telespectador. Boa noite, seja bem-vindo ao VM7 Podcast, o podcast do povo. Deixa ficar o seu nome, de onde é que nos vê? Muito obrigado. Sim. Ana Malala. Muito obrigado. E dizer que a estrada que sai de Ametilo, distrito de Moma, é uma lástima. E lá sai muito recurso, está lá reapesada, mas a situação da estrada não está boa. E outro aspecto também muito importante é sobre ameaças de membros opositores, principalmente aqui na cidade de Nampula, onde eu falo. Há muita perseguição dos membros opositores na cidade do engenheiro Venâncio Mondlane por parte dos secretários da Frelimo, por parte das OMMs da Frelimo. Mas nós estamos aqui em Nampula e queremos também encorajar o nosso presidente engenheiro Venâncio Mondlane, o presidente eleito pelo povo, para continuar a trabalhar arduamente. Nós, Macuas, nunca vamos adorar a escultura do rei Nabucodonosor. Estamos lado a lado com Sua Excelência, o presidente engenheiro Venâncio Mondlane. Muito obrigado, continuação de um bom trabalho. Esse programa deve vir avante. Nós sempre estaremos à hora. Muito obrigada. Sim, eu gostava de agradecer estas contribuições que estão a vir, mas eu não gostava de transformar este podcast em conversas de lamentar. Eu quero soluções, eu quero que nós tenhamos uma determinação de como é que nós vamos resolver esse problema. Por exemplo, as pessoas dizem, ok, nós não temos informação. Quais são os mecanismos para obter informação lá? Quais são os mecanismos que existem? As pessoas sabem, então? Como é que estão as pessoas organizadas para poderem ter informação, poderem ter pontos de entrada? Então, eu gostava de ouvir soluções. Como é que as pessoas... Porque temos que encontrar caminho para resolver isto. Não podemos lamentar. Quem é que vai resolver? Quem é que vai resolver se nós estamos só a lamentar? Eu quero pedir às pessoas que venham falar para virem com umas ideias de soluções. Eu vou, por exemplo, ao nível nacional, vou dar um exemplo. Ao nível nacional, nós temos aquilo que se chama Fórum de Monitoria do Orçamento. O Fórum de Monitoria do Orçamento, o que é? Funciona aqui no Maputo, ao nível nacional. O que é? É um conjunto de organizações da sociedade civil que se juntam e formam esse fórum. Tem lá o CIP, o Centro de Integridade
Centro de Integridade Pública, tem lá o IES, que é uma instituição de investigação, tem um ETI, que faz investigação na área da saúde, tem o EMR, que faz investigação na área da agricultura, tem o ROSC, que faz trabalho com as crianças. Sim. Tem uma série de organizações da sociedade civil, tem organizações que trabalham com idosos, pensionistas, organizações que trabalham com o assunto da dívida, mas isto funciona ao nível de Maputo. São eles que vão lá, discutem com o Ministério das Finanças, vão discutir com os parlamentares, mas qual é um trabalho similar? Eu gostava de ver um trabalho similar nas províncias. Eu vou lançar um repto, por exemplo. Né? Lá em Pebane, ou Mulevale, ou Moma, ou sei lá onde, por que também não criamos organismos locais de observação do orçamento? Como é que se faz? Existe o governo provincial que faz o orçamento, ok? Distrital que faz o orçamento. Mas qual é o ponto de entrada para as pessoas comuns? As pessoas comuns têm lá algumas organizações que lhes representam. Se não têm, então que criem. Para criar essa organização, se registar, ir para o governo e dizer: nós queremos fazer, nós já fizemos uma associação aqui para fazer a observação. Porque só assim, só as pessoas se organizando na base e ter essas estruturas de base. Eu não queria ter era bom se o Fórum Nacional de Monitoria do Orçamento pudesse ter esta iniciativa de andar para as províncias e começar a criar esses núcleos, não é? Provinciais de observação. Nós fazemos muitos estudos aqui ao nível central e também fazemos ao nível provincial. Mandam equipes lá para a província. Mas aqui, por exemplo, o Fórum discute, vai para o Parlamento, vai fazer apresentações, é convidado, recebe notas do Ministério das Finanças. Temos este documento, analisem lá, porque nós vamos mandar para o Parlamento. O orçamento agora vai para o Parlamento, está aqui, analisem lá também, dê a vossa opinião. Existe aqui ao nível nacional, mas ao nível distrital, ao nível provincial. E não esperar também pelo central para fazer isso. Eu gostaria que neste processo todo nós pudéssemos começar a ter núcleo provincial para a observação do orçamento, que se organiza. Organizações que existem lá se organizam. E se o governo dizer: nós não vos reconhecemos porque vocês não estão registrados em sítio nenhum, então vão registrar no notário. Nós somos a organização da sociedade civil para fazer a monitoria do orçamento, que é para ter um lugar lá na mesa de diálogo com o governo, porque não é possível o governo dialogar com cada indivíduo. Estas pessoas que estão a telefonar são pessoas que têm preocupações, mas onde é que elas expressam essa preocupação? E qual é o mecanismo onde elas podem expressar essa preocupação? Eles próprios devem ir lá e começar a dizer: vamos nos organizar. Nem que sejam 3 ou 4 indivíduos. Uma organização pode ser criada por 4 ou 5 indivíduos em Moçambique. Lá no distrito, as pessoas iluminadas, o professor interessado, o operário, este operador de máquinas que está interessado, podem criar uma organização e dizer: nós vamos representar a população do distrito, não é? Aqui, para saber o que está no orçamento. E quando a Assembleia Distrital, quando a Comissão Provincial, quando o Governo Provincial discute o orçamento, vai mandar esse documento do orçamento para essas pessoas, da mesma maneira que o Ministério das Finanças aqui manda para o Fórum Nacional da Monitoria do Orçamento. O Governo Provincial, o Governo Distrital vai mandar dizer: está aqui o orçamento, agora lá na sociedade civil vocês discutam e digam-nos. É preciso criar esses mecanismos, nós temos que nos organizar ao nível da base. E não é preciso se organizar necessariamente em forma de partido. Em forma de cidadãos, organizações civis. Temos que nos organizar. Que é para podermos ter esses pontos de entrada. Se eles nos exigirem que a gente se registre, vai lá para o notário, somos 5, 10 pessoas. Nós queremos criar uma organização provincial aqui para a monitoria do orçamento. Nós vamos receber as informações do governo e vamos difundir. Vamos andar nos bairros e vamos informar as pessoas. Se os funcionários não fazem isso, nós vamos informar as pessoas sobre como é que anda o processo orçamental. Alguém tem que fazer isso. O grande problema dos processos de transformação na sociedade é este problema da coordenação. Nós chamamos de economia, é o problema da coordenação. Quem põe, em palavras diretas, quem põe o guizo ao gato? Estamos todos a lamentar, mas quem põe o guizo ao gato? Estamos com medo de ir pôr o guizo ao gato, vai nos comer, somos uns ratos.
Vai-nos comer. Ok, as pessoas falam de perseguições. Exato. Às vezes fazer perguntas também leva a perceber, por que ele quer saber isso? Por que eles querem? Porque as pessoas que estão lá sentadas atrás da secretária também têm interesse. Talvez ele receba alguma parte daquela empresa que está ali a fazer aquelas coisas. E é conveniente não contar os caminhões e as toneladas que saem dali, porque senão vai parar o fluxo dos... Mas a vida tem esses custos. Se as pessoas não fazem isso, costuma-se dizer que não arrisca, não arrisca. Se não arriscarem organizar-se e procurar saber, mas organizar-se, porque se não nos organizarmos, vamos parar na lamentação e ninguém vai resolver o problema. Vão continuar a dizer: papá Venâncio, Moisés, salve-nos. Não vai poder fazer isso, tem que ser lá no distrito. Ok, parece que é uma chamada aí. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao VM7 Podcast. Está a participar, deixa ficar o seu nome, de onde é que nos vê? Arlindo Slaim Alves. Fique à vontade. Sim, estou a ouvir isso, papai, que está a explicar aí, mas é complicado. É complicado por quê? Porque basta ter essa organização que o papai está a explicar aí. Ele não vai tirar dinheiro para comprar essa organização, já não trabalhar mais. E outra coisa também, permite trabalhar esses 3 pessoas ou 5 pessoas que vai criar essa organização. Então, acho que aí não tem solução para isso. Por isso, nós estamos a chorar na parte do partido. Se fosse o Venâncio, que é partido, era a melhor coisa, porque nós podemos seguir o partido do Venâncio. Mas assim não é fácil. Vamos criar essa organização, mas o Frelimo vai mandar o partido trabalhar. Então acho que não tem solução. A única solução é aguentar aquilo que o Frelimo está fazendo. Porque nós aqui, para mim que é Arlindo, já aqui em Moçambique já não tem governo. Só existe Frelimo. Então, não podemos lutar contra o Frelimo, porque o Frelimo tem arma. Agora, só o fato que existe o governo que podia, pelo menos, nos ajudar. Porque vamos criar essa organização de 5 pessoas, ou 100 pessoas, 200 pessoas, mas amanhã vai entrar permite com balas, não sei o que é, matar esse grupinho todo acabado. Por exemplo, agora, Vitão está onde? Fez o que, Vitão? De novo, não saiu de cadeia, mas agora tem outro problema. Nem eu mesmo que estou a falar, é normal amanhã ser baleado. Agora, para mim, não estou a ver essa organização. Vale a pena deixar ser lento de tornar de maneira como ele quer. Obrigado, tchau. Doutor Tibana, uma batata quente que o nosso telespectador de Nampula lançou. A questão das perseguições que o doutor Tibana esteve aqui a dizer. E não só cria-se a organização, mas depois esta mesma organização é comprada. Existem várias organizações da sociedade civil, mas que não estão a prestar o devido acompanhamento à sociedade. Temos mais um telespectador? Olá, boa noite, seja bem-vindo ao VM7 Podcast. Está a participar, deixa ficar o seu nome, de onde é que nos vê? Boa noite aí, família Ana Malala. Boa noite, Ana Malala. E meu nome é Crispim, sou do distrito de Molevala. Sim. Sim, eu queria acrescentar o que o meu irmão acabou de falar sobre o nosso distrito. Ele já falou tudo, mas, na verdade, o distrito de Molevala é uma vergonha. Aquele distrito, acho que, para eles, o governo, aquele distrito não existe. Mas é um distrito que sempre tem recursos. É um distrito que sempre sai produção de caju, de amendoim, de feijão, mas e sai também sempre madeira a ser explorados. Mas é um distrito totalmente esquecido. Eu não sei, na verdade, este governo, se aquele distrito já está no sistema dele, eu também não sei. Então, eu queria só lamentar, acrescentar sobre o meu irmão que também ligou, que
do distrito de Milevala, mas o regime só olha só para o lucro deles, mas sempre quando é para explorar os recursos, vão diretamente lá fora para poderem ir explorar. Então, isso é lamentável, muito lamentável. Então, mas contudo, Ana Malala, um dia vai ser uma data na história para eles. Que assim seja. Muito obrigada. Fique conosco. Doutor Tibana, será que os distritos são autônomos? Não, nós somos um país unitário. A não ser o que quer dizer por autônomos, não é? Os distritos recebem alocações orçamentais do governo, não é? Mas é o tal problema que uma vez já entrou no debate este problema e tem que ser resolvido, não é? Porque nós aqui temos um exemplo destes recursos que saem das atividades, mas há outras atividades que se desenvolvem também. Há estes 7%, 2%, 2,75%, mas a responsabilidade do governo não é isto para o desenvolvimento do distrito. De toda esta riqueza que sai de lá, o governo ainda manda mais, através dos orçamentos provinciais e distritais. Portanto, hoje foi só um exemplo para ativar, porque está associado à atividade que neste momento está-se a desenvolver muito lá. Mas o ponto fundamental é vermos, e isto vai ser trazido também nas próximas discussões, qual é a distribuição que se faz de todo o valor, não é, do orçamento, se isso é comensurável com a contribuição que o distrito e a província fazem para a economia nacional e mesmo para a receita nacional, se isto é comensurável. Portanto, estas desigualdades, porque o governo tem essa responsabilidade também de reduzir as desigualdades. E nós temos um problema que está a parecer clássico em África, é que as zonas onde sai a riqueza não são as zonas que beneficiam dessa riqueza. Eu estive no Ghana, a zona da Boassi, que secularmente teve ouro, era até muito pouco tempo, depois está-se a resolver, né? Agora, nos últimos, 5, 10 anos, está-se a resolver, mas em 98, 2000, quando eu estive lá e depois voltei em 2006, ainda havia grandes problemas e é a zona que 3 séculos, 4 séculos tirou ouro, enriqueceu aquele país, que era a zona mais pobre, não é? Este problema tem que ser resolvido. Temos de encontrar uma fórmula fiscal, para que isso não aconteça. Mas mais do que ter o dinheiro a ser alocado pelo governo provincial para aqueles sítios, temos que encontrar uma forma de governação local que garante que realmente o dinheiro vai fazer isso. É por isso que eu insisto. Localmente, nós não podemos perder a esperança. Não podemos perder a esperança de lutar para melhorar as nossas condições de vida com todos os riscos que isso acarreta. Não podemos perder essa esperança. E não podemos depositar o nosso futuro numa pessoa que não pode ser super potente para resolver os problemas de todos nós. Nós temos que dar soluções a essa pessoa. Esta ideia de que só com o partido de violência, é verdade, o partido político é muito importante e vai ajudar a encontrar um outro nível, mas mesmo esse partido político vai precisar de uma organização de base quando ele criar lá o partido político. Né? Vai precisar de uma organização de base. As pessoas têm que ter a coragem de se organizar como cidadãos na base para atacar esses problemas. Com ou sem partido, porque só assim é que as coisas podem andar. Temos mais um telespectador. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao VM7 Podcast. Deixa ficar o seu nome, de onde é que nos vê? Boa noite. Boa noite. Desculpa, eu prefiro falar em alemão. Fique à vontade. Eu não pude perceber bem o assunto, mas pelo menos acompanhei a última intervenção do ouvinte de Boulevard. De verdade, o que está acontecendo parece que nós temos exploradores mais fortes. Nós aqui, por exemplo, aqui na Zambésia, no distrito de Reatores, temos uma área onde os chineses estão a explorar os nossos recursos. Mas estamos a falar dos benefícios para a população, serviços básicos, a nossa estrada, hospitais, escolas, são coisas que estão longe da própria população. Nós estamos a sentir
não deixamos a sentir, só estamos a ver que estão a ir embora. E não é fácil também conseguir um emprego como você natural de lá. Você para conseguir tem que pagar ou 10 mil meticais para entrar. Você que é natural, às vezes tem pouco recurso e ir embora, mas quem trabalhar já tem para esse recurso. Tem que tirar dinheiro para ir conseguir este emprego. Não aquele emprego digno. Portanto, trabalho. Na verdade, nós queremos uma solução. Resolver os problemas, nossos problemas básicos. Nossa via de acesso. É pena que não conhece diferentes ligações. Mas se conhecesse, é uma cidade que os chineses reabilitaram a via estado de manifestação, parece que o próprio governo. Eu nesse sentido, quando a população reclamou, os chineses se ameaçaram por causa de como ele está a explorar, então a população sempre vinha ameaçando, se não fazer, nós vamos realizar. Então vieram. Mas vamos lá ver, não usaram, foi aquela área local, estava falando de uma terra arenosa, não credo. Mas quando se pergunta quanto é que dinheiro, quanto é que se gastou, pronto, a China até dizia, nós já passamos dinheiro ao governo de distrito, até se essa poderia ser uma cidade de Alcatrão. Mas nem com isso. Dia a dia apareceram para inaugurar uma cidade de 10 quilômetros, onde eles só conseguiram tampar os buracos. Mas quando pergunta, está a falar de 16 milhões. Eu não sei se aquele dinheiro compraram areia ou é o dinheiro que eles usaram para diesel. Porque ali de verdade, aquilo só para enganar a população. Estamos a passar mal aqui no distrito de Açúcar, não está fácil. Nem deveríamos ter até um barco digno. Não temos aqui, temos um rio aqui, Rio de Bons Finais. Nós atravessamos com quase aquilo canoa, casca de... Não nos dá nenhuma segurança. Tábua não é algo seguro para a água. Tábua é madeira, estamos falando de madeira. Estamos a chorar aqui. Estamos a passar mal mesmo. Obrigada. Doutor Tibana, benefícios para a população, exploração dos recursos que não favorece a população. Eu penso que eu estive a perguntar sobre a autonomia dos distritos. Temos lá as empresas, mas será que o controle dessas mesmas empresas é feita ou é feito o controle a partir do distrito? Bom, aqui há muitos problemas que têm que ser tratados. Eu, por exemplo, não sei se todas essas empresas que estão lá a fazer isso estão realmente registradas e realmente pagam impostos ao Estado. Podem estar a pagar a algum sítio, mas provavelmente não estarem a pagar, porque nós temos muita pirataria também nestas coisas, não é? Há países como nossos. É possível, é perfeitamente possível uma empresa abrir mina, explorar, sem que ela esteja registrada em algum sítio e até exportar. Porque há muitas vias, portanto, de entrada por meio da corrupção, há muitos facilitadores que podem permitir isso. Portanto, há uma necessidade realmente de ter localmente, sobretudo localmente, quer dizer, mas criadas, algumas dessas capacidades têm que ser criadas pelas instituições centrais. Por exemplo, a autoridade tributária. É sabido que ela não está presente em muitos destes lugares, nos portos, com todo o staff que deve ter lá para poder controlar, fazer os registros adequados para poder saber quanto é que deve cobrar dos impostos. A boca da mina, por exemplo, devia haver uma autoridade, e sabe-se que nem em todas as minas existe. E depois já há aquelas situações, não é? Em que ele vem com o caminhão e alguma autoridade quer lhe mandar parar para lhe perguntar alguma coisa, qual é a quantidade que anda ali, fiscalizar, e ele pega no telefone e fala com o chefe que diz, deixa lá esse caminhão passar e tudo isso. Também sabemos que existem essas situações. Portanto, há uma luta, há um combate muito forte que tem que ser feito para tornar as organizações mais íntegras,
criar um corpo de funcionários suficiente em quantidade, mas também em qualidade na defesa dos interesses, portanto, da população, para estancar este problema. Porque, infelizmente, começa por aí, começa pela quantidade, mas também pela qualidade, pela integridade dos funcionários, mesmo com essa pouca quantidade. A integridade também começa a ser muito reduzida. As oportunidades são muito férteis para as pessoas poderem fazer riqueza fácil e as pessoas se aproveitam. É por isso que também as pessoas devem lutar por encontrar uma maneira de interagir e fazer esse controle. É muito difícil, eu sei, mas tem que haver esse esforço de as pessoas se organizarem na base, replicar alguns mecanismos. O mecanismo do Fórum de Monitoria do Orçamento é um mecanismo que para mim funciona perfeitamente bem ao nível nacional. E se nós pudéssemos ter alguma coisa que ao nível provincial, por exemplo, ao nível distrital, começa a funcionar e começa a trazer essa interação e a divulgar mais as coisas, etc, etc, para permitir que haja controle, não é? E depois, pronto, nós temos um problema do nosso sistema político, temos o problema de as pessoas que são eleitas são realmente pessoas que defendem esses interesses, ou as pessoas fazem isso que essas pessoas que telefonaram estavam a dizer. Portanto, há muitas dimensões para tratar esses problemas. Mas olha, eu queria voltar e terminar com esta nota com que eu comecei. Os governos provinciais as assembleias provinciais neste momento estão a discutir os orçamentos. É momento de os cidadãos lá, de alguma maneira, que eu ainda não posso dizer concretamente como é que foi. Eu disse que eu gostava de um dia ir para Pebane, ou um distrito como Pebane, ficar lá um tempo e discutir com as pessoas e tentarmos juntos ver como é que se podem criar os mecanismos de cidadania para participar no controle destas coisas. Porque a corrupção não pode ser combatida só a partir do centro, porque a corrupção acontece em todos os lados, o controle tem que acontecer em todos os lados, e para melhorar os sistemas também ao nível local. Portanto, eu queria terminar com esta nota. Eu sei que são problemas difíceis, são intratáveis. O que eu não quero é ficar a lamentar. Eu não vou ficar a lamentar. Eu vim aqui para ter uma conversa de procura de soluções, não é? Sobretudo como economista, esta é a minha função, não é? Encontrar soluções técnicas, mas também encontrar soluções políticas, porque eu sei que o problema é político, o problema da participação, o problema da cidadania é um problema político. Os meus colegas dizem, não mistura política com economia. Mas existe a economia política também, não é? Que é parte do nosso objeto de estudo como profissionais, que é precisamente saber como é que as instituições são eficazes ou não são eficazes na defesa dos interesses da sociedade. Estes problemas de exploração desenfreada dos recursos naturais não é o único de Moçambique. E nós ainda, se calhar, nem chegamos ao ponto mais grave disto. Se nós continuarmos assim, nós vamos chegar a uma situação muito mais grave do que isto. Veja o que se passa no Congo, veja o que se passa no Sudão. Os países ficam completamente desmembrados. Estas pessoas que telefonam e dizem, estamos mal aqui, estamos muito mal, vai passar para um outro nível, o nível de dizer, ok, agora vamos resolver o nosso mal aqui, né? Eu gostava que nós esperássemos muito para passarmos esse nível de resolver o mal, começássemos agora, porque quanto mais tarde for, a maneira de resolver vai ser muito difícil, vai ser muito complicada, vai ser destrutiva. Portanto, temos que começar agora. As entidades públicas têm que estar abertas para realmente acarinhar e responder às necessidades de informação e começar a interagir com as populações na preparação dos planos, dos orçamentos, etc, etc. Aqueles mecanismos que estão definidos no Ministério das Finanças, nos manuais de planificação local e não sei o que, tem que realmente funcionar, que é para não existirem estes problemas. A participação, o planeamento participativo, em que vai-se sentar lá na aldeia, na localidade, encontra esses problemas. Doutor Tibana, acho que temos mais um telespectador em linha. O que ver é que cada ano se dá um passo na direção da solução do problema. Ok. Boa noite, seja bem-vindo ao VM7 Podcast. Está a participar, deixa ficar o seu nome, de onde é que nos vê? Tá sim, boa noite. Boa noite. Fique à vontade. Sim. Eu queria, no princípio, comentar acerca do movimento que o doutor estava a falar aí há poucos minutos. É porque para podermos ter mesmo a aprovação desse movimento, é necessário que seja o partido no poder a poder dar esses assentos, onde eles mesmo podem limitar.
Por isso, muitas pessoas optaram em seguir o Venâncio, por ver que ele vem com outras ideias fora dos 50 anos que já vem sermos colonizados pelos nossos colonos pretos. E abordando acerca de... Mas a mesma zona continua em caos. Epa, nós não sabemos o que está a acontecer com esse país. Será que eles não têm nem um pingo de que querem enriquecer aquela zona? Epa, sinceramente, os 50 anos foi devastador. Tenho um colega que sempre me fala, os colonos castigavam-se nossos familiares, mas pelo menos davam uma vida digna a nós. Do que hoje em dia que uma refeição é abecedária. Outros têm que comer asinhas, têm que comer patinhas, têm que comer carcaça. São 50 anos do quê? Que desenvolvimento é que nós estamos a ver? O Venâncio tem que nos dar um partido onde a juventude possa ter a voz. Estamos a precisar com muita urgência. Muito obrigado. Boa noite. As produtoras são as mais pobres. Isto me lembra na época do colono, onde as zonas produtoras só serviam mesmo para tirar os recursos, e as zonas onde recebiam estes produtos, ou a costa, que parecia que tinha um bocadinho de desenvolvimento para poder acomodar os burgueses desta época, porque eles sequer vivem nas zonas produtoras, fazem suas atividades lá e voltam para as cidades. É o que aparentemente tem acontecido aqui em Moçambique. Os distritos estão totalmente... Sim, é um problema muito sério, o problema de negligenciam-se as zonas produtoras, e isso mata, é como matar a galinha que dá os ovos. Os ovos, sim. Né? Nós temos que nos confrontar com essa situação e tentar fazer um esforço para que isso seja resolvido. Agora, eu queria voltar a este tema, não é? Das pessoas que telefonam a dizer que o Venâncio tem que nos dar a solução. O Venâncio deu-nos uma solução, se calhar já, não é? Nós é que temos que seguir essa solução. É que ele já mostrou que é preciso ir à luta. E que a luta tem que ser feita por todos nós, não é? Se as pessoas dizem o Venâncio tem que nos dar a solução, mas não ajudam o Venâncio com a própria luta e esperam pelo Venâncio, vão ficar muito desapontadas, porque ele tem energias limitadas, como todos nós temos energias limitadas. Para ele continuar e a fazer melhor aquilo que ele está a fazer, ele precisa da ajuda das pessoas lá. Ele mesmo com o partido, que as pessoas dizem, se ele tiver o partido vai resolver o problema. Mesmo com o partido, se as pessoas lá na base não se organizarem, não vão conseguir. Exato. Porque o partido é feito por pessoas que trabalham, não é? No campo, na base, organizam. Em prol deste objetivo. Em prol do objetivo. Portanto, se as pessoas pensam que só ter o partido vai resolver o problema, sim, porque vão ter o partido para dizer, o partido tem que resolver o problema. Não. As pessoas têm que se engajar na luta para cimentar o tal partido que querem, não é? O que eu estou a dizer aqui é que, independentemente de ter ou não ter o partido, essa organização de base é necessária do cidadão para participar com a sua cidadania, não é? O partido vai fazer o seu trabalho de partido, mas o cidadão tem que se engajar como cidadão. Porque esses interesses não são interesses partidários, são interesses nacionais, não é? É verdade que os partidos depois surgem e se desenvolvem, alguns, esperamos, como dizem, não é, para resolver os problemas do povo, mas sabemos que alguns não. É um clube de amigos para resolver os seus problemas. Não é? Portanto, o ponto fundamental é que sem cidadania o próprio partido pode não conseguir realizar os seus objetivos. Portanto, por que a Frelimo não consegue resolver os problemas do povo neste momento? Porque também não há suficiente cidadania para as pessoas dizerem, não, basta, isto não pode ser. E as pessoas, quando dizemos às vezes, mas depois pronto, é esta coisa, alguns se vendem, etc, como estavam a dizer. Mas o ponto fundamental é que temos
temos que sermos cada vez mais sofisticados. Temos que ser cada vez mais sofisticados em procurar e encontrar soluções. Eu não estou a dizer que é fácil, não, de longe disso. Se fosse fácil, eu já teria dito, faz isto, faz aquilo, faz aquilo. O que eu estou a dizer, temos que nos organizar, porque só em conjunto, discutindo todos os dias e procurando os caminhos, indo lá ter, e perguntando, e falando com o colega, e juntando-nos, sobretudo juntando-nos e organizando-nos, não é? Eu dei uma sugestão aqui, eu não gosto de ditado, porque eu não sou perfeito, não tenho, mas eu dei uma sugestão. Por que a gente não cria organismos de monitoria do orçamento no nível local? O partido vai monitorar, por exemplo, ok, dizem que era o partido de Venâncio para resolver os problemas. O partido de Venâncio vai monitorar o nível da bancada na província ou na Assembleia da República, etc. Mas não vai ser suficiente. Lá na aldeia, os próprios militantes do partido vão ter que trabalhar lá na aldeia quando os houver, na altura em que os houver. E esta ideia de cidadania, portanto, é uma ideia muito mais ampla de participação, é muito mais ampla do que a ideia de partido. E o partido só pode existir se houver uma cidadania também. Portanto, as pessoas têm que perder a ilusão. E depois têm que trabalhar para ajudar o Venâncio, não é? Para dizer mais isto. Tem que trabalhar para ajudar o Venâncio. E a melhor coisa para ajudar o Venâncio é a cidadania, praticar a cidadania, sair à luta lá no lugar. Da mesma maneira que esperam que ele faça esta luta aqui em cima, façam a luta lá no lugar, na base. Para poder andar esta luta aqui em cima também. Porque ele também sofre perseguições. Exato. Ele tem que ir tem que ir à PGR e responder sempre. Ele tem que andar sempre escondido. Ele estava a dizer-me outro dia: consegui sair para o supermercado e andei à vontade, mas as tantas começou a ficar complicado porque as pessoas começavam a se aglomerar e tal. Ele também tem restrições na vida. Agora, como é que é? Tem que ser ajudado, não é? E a maneira de ajudar é cada um fazer a sua parte no seu lugar, que é para ele ter mais força também para lutar ao nível nacional. Para ele também ser respeitado. Porque essa coisa da gente ficar sempre a dizer: Venâncio tem que fazer, tem que fazer. As pessoas começam a dizer: ele está sozinho. As pessoas sempre estão à espera dele. Então vamos pôr a ele a ir responder todos os dias na PGR. Vamos pôr a ele sem poder andar à vontade. Assim para toda a causa, não é? Mas se a causa for espalhada por todos nós, que é uma causa de cidadania, de queremos melhorar a nossa vida, não de destruir, não de fazer barulho, não de complicar as coisas, mas dizer: orçamento, dinheiro do Estado, vamos usar bem. Aqui na aldeia, vamos sentar a ver. Veio dinheiro para fazer fontenária, então vamos fazer fontenária. Essa coisa disso ficar com o chefe do quarteirão não dá. Bom, é isso. É só isso. O orçamento é isto. Exato. O orçamento é isto. Começa dali, da aldeia, de a gente receber o dinheiro do distrito, da localidade, desses dinheiros, a gente receber os tais 7%, 2,75%, e depois a gente dizer: não sabemos, o administrador é que sabe. Não, vai lá para o administrador e pergunta a ele: olha lá, o que é que você fez com aquele dinheiro que veio dessa vez? Ele tem que explicar. Eu não sou, é a obrigação dele, porque nós estamos a sofrer, tiraram-nos as machambas aqui. E depois ir para o administrador também: olha lá, você pensa na tua machamba, dão-te 1.000 meticais também por uma machamba? Machamba que você abriu, que os seus avós, não sei o que abriu, é só 1.000 meticais. Como é que vocês negociaram isso? É preciso as pessoas irem perguntar. Organizarem-se para ir perguntar, para participar nisso. Eu gostava de fechar com esta nota, sei que já estamos no fim, mas eu gostava de fechar com esta nota. Nós vamos continuar a debater, nós vamos trazer mais elementos. Como eu disse, há uma série de jovens que vão vir aqui, vão contribuir, vão debater, queremos ouvir mais, etc, etc. Algumas vezes nós vamos tentar fazer isto que fizemos hoje, ouvir mais as pessoas, ouvir mais as pessoas do que chegar aqui e falar, mostrar números, essas coisas bonitas que a gente faz aqui. Outras vezes a gente chegar aqui com as minhas coisas e eu vou despejar, mas outras vezes vou trazer aqui jovens que querem realmente debater isto. No podcast da próxima quinzena vamos fazer um painel com jovens economistas que estão interessados em discutir estes problemas comigo. Se calhar eles próprios também vão vir aqui dizer que estou a sonhar muito. Tá certo, doutor Tibana. Eu quero mesmo usar das suas palavras sobre ajudar o engenheiro neste projeto que é Salvar Moçambique. Eu quero pedir a Regi para passar os nossos números de contribuição.
todo moçambicano que se sente dono da causa, peço para fazer as contribuições lá, um metical, 2 meticais, 5, 10, 15, 20 mil, 50 mil, aquilo que tiver para que o projeto não morra, porque este projeto não é somente do engenheiro Venâncio Mondlane, pode ser lá a cabeça, mas todos nós fazemos os membros para completar este corpo que é a revolução. Doutor Tibana, considerações finais? Não, eu já fiz as minhas considerações finais, é isso mesmo. O objeto destes podcasts é uma conversa para encontrarmos caminhos para participarmos como cidadãos nos destinos da nossa vida, indo, perguntando, dando sugestões, e exigir, e controlar, e fazer vigilância, e denunciar os malandros, mas organizados lá. Agora, isso custa, é difícil, mas temos que tentar fazer. Eu vou tentar ajudar, algumas vezes vou chegar aqui, vou fazer umas análises técnicas. Hoje eu tinha umas coisas para mostrar, mas fica para a próxima coisa. Ok. Não é? Tá. Portanto, é uma conversa que continua. Muito obrigada. Sobre números, muitos de nós não gostamos de números, mas é essencial saber sobre os números, porque são esta espinha dorsal para entendermos todo o resto. Não adianta estarmos sempre atentos para questões polêmicas, e quando se trata de situações igual a esta, que é falar sobre números e como estes números vão influenciar a nossa vida. Estamos aí todos desligados do podcast. É necessário entendermos algumas situações para percebermos todo o resto. Hoje o nosso programa foi sobre números, para entender melhor a vida social dos moçambicanos. E para fechar mesmo, eu vou aqui dizer mais alguma coisa. Estou vestida a rigor, a mulher moçambicana, para deixar o meu clamor de mãe, mulher, filha, irmã, avó, que todos nós somos irmãos, todos nós somos moçambicanos, independentemente das nossas diferenças. É necessário nos respeitarmos. Não adianta receber salvas de canhão quando se morre sem honra. A todos aqueles que, por inerência das suas atividades, tenham sido colocados numa situação em que o seu trabalho obrigou a ter que tirar a vida das outras pessoas, a partir do momento que entende e percebe que esta situação está fora dos seus limites normais de cidadão, por favor, coloque-se a pau e faça de tudo para respeitar a vida humana. Estou aqui mais uma vez como filha, como mãe, como avó, como esposa. Respeitemos a vida humana. Vamos todos com honra fazer as nossas atividades. O programa de hoje está feito. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação à causa do povo. Vemo-nos na próxima quinta-feira e um forte abraço, um beijo e tchau!